Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito boa tarde para todos. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, jogo em São Januário. Vasco da Gama 1, Botafogo 0, gol marcado pelo lateral direito Paulo Henrique aos 28 minutos do primeiro tempo. Vitória importantíssima do Vasco, que tira o time da zona do rebaixamento, empurrando o Cruzeiro para lá. O Vasco, nos critérios de desempate, está à frente do time mineiro. O Santos ontem empatou em casa e passou o Vasco em 1 ponto. E o Vasco, nesse momento, ocupa a 16ª colocação dentro do campeonato. Sobre o jogo, não foi uma atuação brilhante do ponto de vista da técnica, mas foi uma atuação brilhante do ponto de vista da disposição, da aplicação, da concentração. O Vasco foi muito aplicado na partida de ontem. O time entrou no seu tradicional 4-1-4-1, a linha de 4 com Paulo Henrique, Maicon Medel e Lucas Piton, Zé Gabriel à frente dessa linha de 4 defensores. À frente do Zé Gabriel, uma outra linha com 4 jogadores, com o Peck pela direita, Paulinho, Praxedes e o Eric Marcos, e à frente deles o Verrete. O Botafogo jogou num 4-3-3, uma linha de 4 atrás, à frente dessa linha de 4, 2 volantes, o Danilo e o Tietê, à frente do Danilo e do Tietê, o Eduardo, e dos lados do campo, Vitor Sá pela esquerda, Júnior Santos pela direita e o Tiquinho Soares centralizado no comando do ataque. Foi um jogo em que as propostas foram dentro do que eu estava esperando. Eu esperava um Vasco, por jogar em casa, por necessitar da vitória, não que o Botafogo não necessitasse, necessitava também, que o Vasco iria tomar a iniciativa e que o Botafogo iria contra-atacar. Durante os primeiros 5 minutos, o Vasco esteve bem dentro da partida com a sua posse de bola, porém era uma posse que não agredia o Botafogo. O Vasco tinha muita posse ali entre os zagueiros e os volantes, tentando encontrar espaço para poder criar as suas jogadas de conclusão. E o Vasco teve dificuldades nesses primeiros 5 minutos aí. O Botafogo, por sua vez, aos poucos começou a entrar no jogo e começou a incomodar o Vasco. Começou a ter controle de bola, posse, rondar a área do Vasco. O Botafogo forçou muito as jogadas pelas extremas, pelos lados do campo. E aí foi o grande problema do Botafogo. O Botafogo, que tem como característica principal transição rápida em velocidade pelos lados do campo, com o Júnior Santos pelo lado direito e com o Vitor Sá pelo lado esquerdo, o Botafogo não teve isso. Muito em função do Vasco conseguir, com perfeição, bloquear as laterais. Embora você via Paulo Henrique apoiando e Lucas Piton também, mas o Vasco ainda assim conseguiu bloquear as ações ofensivas do Botafogo pelos lados. O Botafogo até o gol do Vasco, ali dos 10 até os 28, o Botafogo teve um domínio de posse, rondou a área do Vasco, mas não colocou o goleiro Léo Jardim para trabalhar. O Botafogo estava tentando jogar, consciente do que tinha que fazer, e queria jogar a sua forma, mas o Vasco não permitiu. O Vasco não permitiu. O jogo foi se desenrolando, o Botafogo rondando, o Vasco em alguns momentos tendo dificuldades para sair, mas aos poucos conseguiu sair, aos poucos conseguiu chegar no seu campo de ataque. E numa jogada aos 28 minutos do primeiro tempo, um lançamento do Maicon, que encontra o Paulo Henrique, que num belo domínio já praticamente ajeita a bola para se projetar, ele entra em diagonal, limpando a zaga, e da meia-lua, chuta com a perna esquerda, canto baixo esquerdo do Lucas Perry, fazendo 1-0 para o Vasco. Ali teve a questão mental da partida.
Por que mental? O Vasco entrou na partida pressionado por estar na zona do rebaixamento. O Botafogo também entrou pressionado por vir de 2 derrotas seguidas em casa e ver os seus adversários se aproximarem na pontuação. Então o Vasco mentalmente cresceu e o Botafogo caiu. O Botafogo entrou, eu diria, em parafuso. O Botafogo se perdeu no jogo a partir do gol do Vasco. O Vasco teve, logo depois do gol, um segundo gol que o Gabriel Peck estava impedido, mas o Vasco fez o segundo gol anulado corretamente pela arbitragem. O Vasco teve uma outra jogada já no fim do primeiro tempo, numa escapada do Eric Marcos pelo lado esquerdo, um cruzamento que o Paulinho entrou sozinho, poderia ter cabeceado melhor, cabeceou para fora. Então foi um jogo que no primeiro tempo o Vasco começou bem, o Botafogo depois tomou o controle, rondou a área do Vasco, mas não criou, só teve um chute do Vitor Sá que bateu na zaga e nada mais. O Vasco faz o gol aos 28 minutos, retoma o bom início que teve ali, 5 minutos, e não dá chances ao Botafogo de criar. O jogo vai para o intervalo, Vasco tranquilo na partida, porque foi para o intervalo vencendo. Vem no segundo tempo, as equipes não fazem alterações. E aí, o segundo tempo foi um segundo tempo que eu também esperava. O Botafogo foi para cima do Vasco. Até porque o Botafogo estava em desvantagem no marcador. E o Botafogo tentou jogar da maneira que sempre joga. Embora o Botafogo ele consiga também propor jogo, mas a melhor característica, a principal característica desse time do Botafogo é a transição rápida da defesa para o ataque. O Botafogo, em poucos toques, define as suas jogadas. É o time, se eu não me engano, é o 13º dos 20 com mais posse de bola. Ou seja, para um líder do campeonato, normalmente você espera do líder do campeonato que fique mais com a bola, que proponha mais o jogo. Mas não é a característica desse Botafogo desde que o Luiz Castro treinava a equipe. Então foi um jogo em que o Botafogo teve a bola e tentou sair rapidamente, principalmente pelos lados do campo, com o Vitor Sá e com o Júnior Santos. Só que, como eu falei, o Vasco bloqueou bem os lados, porque os lados de campo, os dois lados do Botafogo, são dois lados fortes. O lado direito com o Júnior Santos e o de Plácido, lateral direito. O lado esquerdo com o Vitor Sá e com o lateral esquerdo Marçal. E o que aconteceu? Nesses duelos táticos, duelo de Lucas Piton com Vitor Sá, Paulo Henrique com Júnior Santos e Zé Gabriel com o Eduardo, o Vasco ganhou esses duelos. E a partir do momento que você começa a ganhar os duelos individuais, você começa a pavimentar a sua vitória. Porque o Vasco conseguiu neutralizar as principais fontes de alimentação ao Tiquinho Soares, por exemplo. Tiquinho Soares foi um jogador apagado durante toda a partida. Por quê? Não se tinha o Eduardo para alimentá-lo, não se tinha Vitor Sá e Júnior Santos numa boa noite para alimentar o Tiquinho Soares. O Vasco bloqueou bem. Embora o Botafogo tivesse a bola no segundo tempo e tentou rondar, mas qual foi a grande defesa que o Léo Jardim fez? Nenhuma. Já lá para o final da partida, teve algumas intervenções, porque o Botafogo começou a chuveirar na área, o Botafogo botou o Diego Costa em campo, e aí ficaram 2 centroavantes, e o Botafogo começou a chuveirar a bola na área, Em alguns momentos, foi necessário a saída de gol do Léo Jardim para intervir, um cruzamento ou um escanteio. Então, assim, o Vasco não sofreu no segundo tempo com o Botafogo em cima o tempo inteiro e o Léo Jardim fazendo várias defesas. Não, o Botafogo teve a bola. O Botafogo até esteve ali rondando, tentando, mas o Vasco, como eu falei, bloqueou bem as laterais e o meio-campo do Botafogo com o Eduardo não funcionou. Com o Tietê ainda tentou alguns arremates de fora da área, mas a defesa do Vasco estava bem postada em campo. Então
Então o tempo passou, Botafogo tentando, Botafogo ali nos acréscimos até rondou ainda mais para poder tentar um empate de qualquer forma. O Vasco teve alguns contra-ataques, mas desperdiçou. Teve um com o Alex Teixeira que, se o Alex estivesse bem, com confiança, poderia ter feito o segundo gol e ter matado o jogo, não ter levado até o último minuto, transformando a partida num drama. E o Vasco justamente vence o Botafogo por 1-0, pula para 37 pontos, sai da zona do rebaixamento, deixa o rival numa situação complicada, é o líder ainda, mas Bragantino chegou, Palmeiras chegou, Grêmio está chegando, pode ser que o Flamengo chegue, não sabemos, mas é um problema lá para eles, a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem que ver o nosso aqui, e vitória importante. Próximo jogo do Vasco não vai ser agora nesse meio de semana, em virtude do jogo com o Cruzeiro, que seria em BH, foi adiado em virtude de ter um show no Mineirão. Então o Vasco nessa rodada folga. É possível até que ele entre na zona do rebaixamento sem jogar, vai depender dos adversários, dos jogos. Mas o próximo jogo do Vasco vai ser no domingo, agora próximo, dia 12, contra o América Mineiro, já praticamente rebaixado, em São Januário. É jogo para vencer, não vamos pensar que vai ser um jogo muito fácil. O América está rebaixado, vai ser um jogo mole. Não, não vai ser. O América vai dar trabalho ao Vasco, embora o América esteja fazendo essa campanha ruim, mas é o América que mostrou algumas virtudes, alguns bons jogos nesse campeonato. Então não vai ser um jogo fácil. O Vasco aí pode ter a volta de Rossi e Marlon Gomes. Se o Ramon Dias tiver esses dois jogadores à disposição, o Ramon provavelmente não irá colocá-los para começar a partida, eles devem ficar no banco de reservas. O Eric Marcos saiu machucado ontem e provavelmente não joga essa partida. Então o Vasco vai ter um problema para colocar um jogador pelo lado esquerdo. O Orediano tem uma fratura na mão, não sei até que ponto essa fratura, por quanto tempo vai afastá-lo, mas é um problema porque o Eric Marcos machucado. Vai colocar quem ali? Alex Teixeira? Não vejo o Alex Teixeira como uma boa opção para jogar por ali. A botar o Payet? Também não vejo o Payet para jogar por ali, porque ambos, tanto o Alex quanto o Payet, eles não vão ter a recomposição, eles não vão dar a recomposição que o Vasco precisa quando o adversário estiver de posse e atacando pelo lado direito dele e esquerdo do Vasco. Então o Ramon Dias vai ter aí alguns dias para pensar que jogador ele vai colocar ali por aquele lado. Beleza, pessoal? Então é isso. Vasco da Gama 1, Botafogo 0. Grande vitória do Gigante da Colina. Tem aquele misto de apreensão e esperança. Hoje não dá para dizer que o Vasco não vai cair, mas não dá para dizer que o Vasco vai ser rebaixado. Não sei. A esperança é que o Vasco vai permanecer. Se jogar o que jogou ontem, permanece. Se jogar o que jogou contra o Fluminense, permanece. Se jogar o que jogou contra o Coritiba, permanece. Agora, se jogar o que jogou contra o Internacional, se jogar o que jogou contra o São Paulo, e principalmente contra o Inter, esse Vasco do Inter não permanece na primeira divisão. Mas como na média o Vasco tem mais atuações boas do que ruins, você pegar para olhar o time do Ramon Dias, a esperança é de que o Vasco vá sim permanecer na primeira divisão. Esperamos por isso. Então, pessoal, encontro marcado próximo domingo, depois do jogo contra o América Mineiro. Ok? Um abraço, saudações vascaínas. Se inscrevam no canal youtube.com/@gigante desde 1898. Um abraço e até mais. Fui!